Olá, pessoal! Passando para dar a devolutiva do nosso trabalho que foi realizado. A iniciar pela avaliação diagnóstica. A devolutiva vai traçar uma linha, tá? Onde a gente já vai iniciar com a recuperação desse estudo, que nesse primeiro momento é a avaliação diagnóstica oral, e eu realizei com um jogo do quiz, recuperando conhecimentos já estudados sobre o projeto. Como nós já conversamos sobre essa proposta que eu venho desenvolvendo desde o início do ano, com esse questionamento desta problemática sobre a água. Uma preocupação que a gente já trouxe a partir da primeira competência da base, tá? Que nessa competência a gente vai tratar do conhecimento historicamente construído. E aí, dentro das aulas de ciência, com língua portuguesa e matemática, e caminhando pelas diversas outras áreas, como história, geografia, arte e ensino religioso e educação física, a proposta é trazer as 3 competências que eu já citei lá no início da minha fala, nos meus primeiros vídeos. Então, o momento de recuperar o conhecimento estudado foi maravilhoso. A turma teve ótimo desempenho, o conhecimento muito bom sobre o que já tínhamos estudado estava muito bem sistematizado. A memória deles trouxe assim uma recuperação de muito conhecimento sobre as regras de ouro, sobre o ciclo da água, sobre os estados físicos da água. E o que me surpreendeu foi que logo de início do projeto, eu preparei um jingle para eles sobre a água. E esse jingle, toda a turma trouxe agora no diagnóstico o domínio dessa música que estava na memória deles, sem nenhum problema de confundir qualquer fala ou qualquer parte que tinha nessa música. Foi bacana, tiveram assim um desempenho maravilhoso e dominaram o conhecimento já estudado com muita maestria. Aí, a partir daí, a gente também vai dar a devolutiva da nossa visita de campo, que foi a entrevista realizada com uma moradora da comunidade e que eu escolhi esta moradora da comunidade com a intenção deles entender que ela era uma ex-funcionária da escola que trabalhava, que foi desde o início que ela começou. Então, a partir do momento que a escola foi construída, ela foi a primeira das funcionárias que ali trabalhou. E achei importante que eles pudessem ter essa entrevista com ela, porque ela ia trazer grandes informações importantes sobre o nosso estudo. A partir daí, eles foram à casa junto comigo. Ela é vizinha da escola, mora na mesma comunidade, vizinha da escola. O que eu fiquei bastante encantada foi que os alunos fizeram perguntas bem elaboradas. Logo de início, eu combinei com ele que essa entrevista não seria uma entrevista estruturada, seria semi-estruturada, onde eles iam ter, e a gente ia ter uma conversa informal com a entrevistada, e que eles poderiam fazer perguntas sobre o que eles achassem interessante discutir com esse tema. E as crianças foram incríveis, pessoal. Olha só, nessa entrevista, que foi essa conversa informal, tanto os alunos quanto a nossa entrevistada se sentiram muito bem à vontade para falar sobre o tema água, sobre essa problemática que é uma preocupação social. Por isso o tema, por isso o projeto integrador, partindo de uma realidade da vida cotidiana. Teve uma das alunas que, em seus questionamentos sobre abordar o tema
sobre o impacto social da água. A gente já tinha discutido isso na sala, nos momentos das atividades, dos estudos, sobre o que pode ocasionar essa falta d'água, em especial a água potável. E justo nesse momento a criança foi em cima dessa temática. E aí elas se sentiram à vontade e nesse momento a aluna perguntou, fez o questionamento abordando esse impacto social com relação à falta de água doce na vida da entrevistada. E o bacana, o que foi muito legal, foi quando a entrevistada falou sobre as grandes dificuldades que ela tem, tanto na escola, na época em que ela trabalhava, quanto na casa dela, porque em seguida um aluno pergunta se ela tem poço em casa. E olha só que bacana, escuta bem como nossas crianças estão afinadas, tá? É uma orquestra que eu digo que está em sintonia. Então, quando a criança fez a pergunta, a entrevistada falou sobre a demora para cozinhar os alimentos que ela tinha, que ela sentia e sente na casa dela quando usa água salobra ou salgada. Ela falou também sobre o lavar as roupas e ela citou isso lá na escola, disse que quando ia lavar alguns panos lá na escola, principalmente os panos de prato, ela sentia uma grande dificuldade porque a água, por ser um pouco salobra e ela demorava, não espumava, o sabão não espumava e ela sentia que a limpeza do pano não ficava. Quando ela disse que lavava essas mesmas roupas ou esses mesmos panos de prato com a água da chuva que ela parava naquele tempo, ela fazia a captação de água da chuva e ela dizia que era de uma rapidez muito grande, tanto para lavar como o sabão espumava e a sujeira saía mais rápido. Foi uma grande descoberta para as crianças. Outro foi sobre a questão dos alumínios. Ela falava que percebia que as panelas de alumínio estragavam mais rápido pelo uso da água salgada ou salobra. Ela também falou que ela tinha observado na casa dela que quando ela lavava roupas escuras com a água salobra ou salgada, o tecido mudava mais rápido de cor, sofria uma mudança muito brusca nessa qualidade do tecido. E aí ela disse que para a casa dela, como a água era salobra, ela achava melhor captar a água da chuva para fazer lavagem dessas roupas, para que a roupa não mudasse tanto de cor. É como se o tecido fosse queimado tanto pela temperatura do sol e o sal que tinha na água. Outra fala bacana, legal, que uma das alunas dos estudantes fizeram foi perguntar sobre a existência de poço artesiano na escola. Porque aí a entrevistada, de forma bem segura, tá? Quando a aluna fez essa pergunta, a entrevistada afirma que a escola tinha sim um poço artesiano e que a água desse poço era salobra, mas que seria muitas dessas águas, elas disse que era importante esse poço. Logo no início tinha o poço artesiano e que essa água servia para a manutenção da limpeza. E que com o tempo esse poço chamado de cacimba, ele foi isolado e a partir dali a escola passou a receber a presença do carro-pipa e essa assistência do carro-pipa. E é aí, pessoal, que os nossos investigadores do mistério, que esses alunos, eu coloquei o título para essa atividade, os investigadores do mistério, fazem a grande descoberta, é que a escola tinha um poço artesiano. E aí eles fazem uma pergunta, por ela já ter saído da escola, já estar aposentada,
Eles comentaram, foram tão espertos que disseram assim, e a escola já passou por muitas reformas. Veja que essas perguntas não foram estruturadas, foram espontâneas das crianças. Veja o quanto é valioso um conteúdo bem trabalhado e as crianças, elas mesmas, elaboraram as perguntas. Por isso que quando voltamos para a sala, estruturamos essas perguntas, foi gravado esse momento, foi filmado, é uma pena que eu não posso divulgar a filmagem porque tem as crianças, mas a gravação, e aí eles transformaram tudo isso em um gênero textual entrevista. Então, os investigadores do mistério descobriram que a escola fizeram a grande descoberta, né? Isso, a escola tinha sim um poço artesiano e que esse poço foi isolado. E de imediato uma criança já pergunta: hoje a senhora não está mais na escola, hoje a escola teve muita mudança, foi feita muita reforma, mas a senhora consegue dizer para a gente onde a gente pode localizar esse poço? Foi bacana essa fala, sabe? Eu achei maravilhoso. Eu até fiquei assim, ó, vibrei quando eu cresci. Pode dizer para a gente mais ou menos onde fica esse poço para que a gente possa voltar à escola e fazer um desenho mostrando que a nossa escola tem um poço e que esse poço pode vir ser reativado, que mesmo essa água não servindo como água potável para consumo humano, mas que essa água pode servir para a manutenção da limpeza da nossa escola. Isso foi muito bacana, pessoal. E aí, uma aluna em seguida perguntou se na casa dela tinha poço e se eles poderiam provar dessa água. E aí também o outro aluno disse que gostaria também de conhecer a estrutura do poço, visitar. E aí a gente foi até lá o local, olhamos a estrutura do poço fechado com bomba e eles provaram a água da casa da entrevistada e fizeram uma grande descoberta que a água não era doce, mas também não era salgada. E aí a gente perguntou, e aí? Que tipo de água é essa? Se ela não é doce nem é salgada, rapidinho o aluno lembrou, salobra, professora, e que dá para o consumo de limpeza da casa. Assim, ele ainda coloca ele ainda se posiciona desta forma, viu? Ele diz assim como a da escola. Poderia servir para fazer a limpeza do pátio, usar no banheiro, como a senhora nos orientou, e fazer a manutenção de alguns utensílios, como plástico, lixeiros, e limpar as mesas e as cadeiras que não danifica, por não ser alumínio, não vai oxidar. Foi joia, sabe? Foi genial essa posição da criança. Isso mesmo, olha que bacana. E aí, a gente agora voltamos para a sala. Tivemos assim um momento de 40 minutos de conversa. Foi praticamente uma roda de conhecimento. Voltamos para a escola, passamos pelo momento do intervalo e quando terminou o intervalo, voltamos à sala de aula e construímos o nosso primeiro texto do gênero entrevista, uma página do nosso diário de bordo, que vai ser compartilhado no final com vocês, a produção desse livro Diário de Bordo, no qual a gente já deu um nome bem bacana para ele. Não é isso? Um beijo e aguarda a próxima devolutiva de mais uma atividade dentro do nosso projeto.